Foi detectada em França uma nova variante do coronavírus. É o resultado de uma investigação levada a cabo pelo Instituto Universitário IHU Méditerranée de Marselha. Trata-se de uma variante com 46 mutações do vírus SARS-CoV-2 e os investigadores temem que possa vir a enfraquecer a eficácia destas atuais vacinas. Esta nova estirpe tem provisoriamente o nome de IHU, o instituto que a identificou, e até agora foram contabilizados pelo menos 12 casos. É o Miguel Prudêncio para nos ajudar a compreender aqui esta descoberta, não será de hoje, dos últimos dias, se tem alguma consequência imediata e se já temos alguma informação relativamente a esta variante. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Aquilo que se sabe sobre esta variante neste momento ainda é muito pouco e julgo que é prematuro traçarmos cenários sobre aquilo que ela pode representar. Nós sabemos que tem um conjunto significativo de mutações, existe algum receio de que possa ter uma transmissibilidade significativa, mas é muito cedo para sabermos de que forma é que ela se vai comportar. Nós neste momento temos como variante dominante a variante Omicron, que tem uma elevada transmissibilidade, e uma variante só se sobrepõe a outra se a sua transmissibilidade, se a transmissibilidade da segunda for maior do que a da primeira. E neste momento não há nada que nos mostre que assim é, com esta variante agora identificada em França, e portanto temos que aguardar e perceber de que forma é que o número de casos evolui desta nova variante, mas julgo que não há razão para entrarmos numa grande preocupação nesta fase, temos simplesmente que continuar a acompanhar. Mas, Miguel, temos ouvido já uma série de especialistas por toda a Europa, por todo o mundo, dizer que estamos prestes a entrar numa fase endémica e que este é o último estritor do vírus, pelo menos com esta virulência. É de admitir que haja mais variantes ainda nos próximos tempos, mas menos agressivas? Aquilo que acontece com o processo normal de replicação do vírus é que ele é imperfeito e ele vai acumulando mutações ao longo do tempo e ao longo dos ciclos de replicação. E é isso que leva ao aparecimento de novas variantes. E, portanto, o surgimento de novas variantes é algo que pode sempre acontecer, sobretudo em regiões onde a taxa de vacinação é muito baixa e onde o vírus não tem qualquer entrave a essa replicação e, portanto, ao acumular das tais mutações. Agora, daí até que uma variante mais perigosa surja, é algo que nós não podemos prever, mas não é provável que aconteça porque tendencialmente, aquilo que nós vimos quando se passou da variante Delta para a variante Omicron é que a esta maior transmissibilidade da variante Omicron correspondeu também uma perda da gravidade da doença causada por esta variante. E, portanto, embora não possamos ter certezas absolutas sobre as características específicas que eventuais novas variantes venham a ter, aquilo que a experiência nos mostra é que, tendencialmente, uma variante que seja significativamente mais transmissível, porventura também não causará doença tão grave e, nessa medida, será menor fonte de preocupação. Um outro ponto muito importante é que, até agora, com todas as variantes com que nós já nos confrontamos, não houve nenhuma para a qual as vacinas perdessem a sua eficácia por inteiro. A eficácia não é exatamente a mesma contra todas as variantes, mas até agora não houve nenhuma variante para a qual as vacinas deixassem de conferir proteção significativa, sobretudo contra a doença grave. Isto é válido também para a Omicron e, sobretudo, com a dose de reforço vacinal, a proteção contra a doença grave causada também pela Omicron é substancial e, portanto, nós não temos neste momento razões para acreditar que uma nova variante que venha a surgir tenha a capacidade de eludir por completo a barreira defensiva que é constituída pelas vacinas e, portanto, há alguma razão para estarmos confiantes de que as vacinas vão continuar a exercer o seu papel. Importante era que as vacinas chegassem a todos aqueles que necessitam delas, e nomeadamente às regiões do globo onde elas ainda não chegaram nas quantidades que seriam necessárias, que é precisamente as regiões do globo onde o aparecimento de novas variantes é mais provável, precisamente porque esta multiplicação do vírus acontece sem os entraves
que são postos pela própria vacina. Eu vou há pouco falei da questão da vacina Omicron se estar a tornar a vacina e o Covid-19, todas as variantes estarem a tornar endémicas. Aliás, recordo-me palavras do principal especialista que aconselha a Casa Branca, Anthony Fauci, falar precisamente disso. Isso significa que perde força este vírus? Vai se tornar algo que faz parte do cotidiano da humanidade? Existe uma probabilidade forte que assim seja. Esta é a tendência, de resto, em termos de progressão de uma pandemia para uma endemia, é o vírus passar a circular entre a população sem acarretar consequências graves de doença e, portanto, há um equilíbrio que de alguma forma se estabelece entre a população humana e o vírus, que conduz a uma situação estável em que vai existir mais um vírus respiratório entre nós, à semelhança de outros que já estão presentes. E isso tem alguma coisa a ver com a imunidade do grupo ou não? Tem também a ver, porque à medida que o vírus circula e que nós vamos contactando com o vírus, nós vamos desenvolvendo, montando uma resposta imunitária em resultado desse contacto com o vírus e, portanto, acontece aquilo que se designa por imunidade naturalmente adquirida, que é a imunidade que surge como consequência da nossa resposta à infecção e ao contacto com aquele vírus. E tendencialmente é isto que irá acontecer. A questão que se tem colocado agora de forma premente é até que ponto é que nós já estaríamos em condições de deixar o vírus circular livremente e promover esta imunidade naturalmente adquirida. E a minha opinião é que ainda é cedo para tomarmos essa decisão, porque nos falta um elemento-chave, que é perceber qual é que é a percentagem de casos graves, a percentagem de casos de infecção com o Omicron que se traduz em casos graves de doença. E porquê é que eu digo que este elemento é um elemento-chave? Porque se essa percentagem for residual, deixar o vírus circular vai promover a tal imunidade naturalmente adquirida sem se traduzir num número de casos incomportável de doença grave. Ou morte. Exatamente. No entanto, se esta percentagem de casos de infecção com o Omicron que se traduz em casos graves for acima do aceitável, então deixar o vírus circular livremente, corríamos o risco de que o número de casos de infecção fosse tão grande que depois se traduzisse também num número de casos demasiado elevado de doença grave. Portanto precisamos de tempo. Isso significa o quê? Passar este inverno? Eu julgo que nós, neste momento, estamos com a quantidade de novos casos de infecção de Omicron que estão a acontecer. Nós, daqui a 3, 4 semanas, conseguiremos ter uma noção mais clara de qual é que é a percentagem destes casos de infecção que se traduziu em doença grave. E é uma informação importante para percebermos realmente até que ponto é que nós estamos em condições de deixar ou não o vírus circular de forma mais livre, sem que isso se traduza num aumento incomportável do número de casos de doença grave. Portanto, eu estou confiante que durante as próximas semanas, um mês, 2 meses no máximo, nós teremos toda a informação necessária para tomar a melhor decisão a este respeito. Para já, as indicações são positivas na medida em que os estudos mostram-nos que a doença causada pela Omicron é efetivamente menos grave do que a causada por outras variantes do vírus. E há um último elemento que, se me permitisse, eu gostava de mencionar, que é, nós temos uma ferramenta ao nosso alcance para fazer diminuir ainda mais essa percentagem de casos de infecção que se traduz em doença, que é o reforço vacinal. Nós sabemos agora, de forma clara, que o reforço vacinal, com as vacinas atualmente existentes, aumenta significativamente a nossa proteção contra a doença grave causada também pela Omicron. E, portanto, quanto mais se conseguir acelerar o processo de vacinação de reforço, obviamente com prioridade para os grupos mais vulneráveis, mas alargando tendencialmente a toda a população, mais protegidos nós estaremos das potenciais consequências graves da infecção com a Omicron e, desta forma, mais perto estaremos do momento em que podemos deixar o vírus circular de forma mais livre. Pelo menos para já, relativamente a esta variante, não é necessário causar grande alarme. Eu julgo que neste momento ainda é muito cedo, ainda não temos informação suficiente. Até porque precisamos de boas notícias. Obrigado, Miguel Prudêncio. Obrigado eu pelo convite.